Nos dirigimos a Ti, em nome de Jesus Cristo. E pedimos, Senhor, por todos os Teus filhos que se encontram enfermos, que estão nos seus hospitais, ou que estão em suas casas, que eles sejam curados. Cura, salva aqueles que estão distantes de Ti, aqueles que desviaram do Teu Evangelho possam retornar. Nós sabemos que tudo tem um tempo e que Tu estás no controle. E damos graça por tudo, por esse culto e por todos os Teus filhos que participaram conosco desse culto, Senhor. Ó Deus, concede graça e paz a todos. Saúde, em nome de Jesus. De uma geração que só canta e só fala e não vive o que prega. Eu quero ser de uma geração que quando ora Deus levanta e abala a terra. Eu não quero ser de uma geração de falidos espirituais que só vivem de emoções. Eu quero ser de uma geração que conhece a voz de Deus e estremece os corações. Eu não quero ser de uma geração que vive a modernização e despreza a palavra, mas eu quero ser de uma geração de crentes atentos que prega a palavra e o avivamento. Eu quero ser a grande geração do arrebatamento, a geração que canta e nós sentimos Deus, a geração que ora e inquieta Deus, a geração que prega e fala só de Deus, a geração que quem dá testemunho dela é Deus, a geração que não é igual ao mundo, a geração que não abraça o que é imundo, a geração do arrebatamento. É um povo que ainda não subiu, mas vê o céu por dentro. A geração do arrebatamento não se importa com o tempo que a festa vai durar, mas se importa em ser cheia do Espírito e por Deus possa ser visto pra Ele assim usar. A geração do arrebatamento não comunga com pecado só pra o mundo agradar.
Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Mais uma vez, felizes por estarmos reunidos aqui no templo. O texto que foi apresentado, de autoria do homem de Deus e apóstolo do Senhor, inicialmente é um tom de exortação, porque mesmo a época em que Pedro escreveu esta carta, ainda no primeiro século da era cristã, alguns já estavam desapercebidos de que as promessas de Deus, elas cumprir-se-ão na sua totalidade, no tempo certo e nos canais, através dos canais determinados por Deus. Nenhuma das promessas do Senhor caiu, deixou de ser cumprida, e aquelas que não foram até agora serão no tempo certo. E uma das promessas é esta, é a promessa da sua vinda. De modo que Pedro, ele começa exortando a igreja, dizendo: amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. E aqui há um termo que nós precisamos compreender como extremamente válido para a nossa vida: sinceridade. O cristão, ele não pode viver à margem da sinceridade, até porque o reino de Deus tem duas marcas que são de uma grandeza absoluta. O reino de Deus é um reino de justiça, e o reino de Deus é um reino de verdade. Justiça e verdade são as marcas desse reino, que todos nós estamos experimentando em parte, mas haveremos de experimentar na sua plenitude. E o apóstolo diz: para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas. Porque o reino de Deus não é uma construção neotestamentária. O reino de Deus não é uma construção que adveio com Jesus Cristo. O reino de Deus, como já disse, ele foi concebido, idealizado, pensado, elaborado, planejado, preparado por Deus desde antes da existência do homem, porque a mente suprema de Deus viu, percebeu que seria necessário para o homem a preparação de um ambiente completo, na sua totalidade, onde ele pudesse viver a plenitude do seu ser, a imagem e semelhança do Filho do mesmo Deus. Aleluia! Que nós conquistamos por adoção em Jesus Cristo, filhos do Deus Altíssimo, filhos de Rei, e como filhos de Rei temos que viver em um reino, e esse reino nos está preparado pelo Senhor. E muitos da época de Pedro esqueciam, porque não estavam valorizando aquela nova mensagem que estava sendo pregada por João Batista, pregada por contemporâneo de Jesus, que foram seus apóstolos, seus discípulos, seus seguidores. E Pedro, na sabedoria de um homem que tinha a unção do Espírito, mas que tinha também o conhecimento da palavra, ele exorta dizendo com propriedade que foram inicialmente os santos profetas que anunciaram essa palavra, e depois através dos apóstolos, dentre os quais estava Pedro. E ele anuncia essa palavra com uma propriedade muito grande, alertando para uma pergunta que estava nos lábios de muitos dos seus contemporâneos: onde está a promessa da sua vinda? Como que dizendo, ele não prometeu? Como é que ele não veio? Como é que ele não voltou? Já são passados 2 décadas, 3 décadas, 4 décadas. Por que não voltou o Senhor? E o apóstolo, na sabedoria do Espírito de Deus, ele diz: desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, estão pensando alguns. Mas eles ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram o céu e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. E aí ele diz: mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como um tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. E aí a advertência do apóstolo é forte:
Mas, amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. É longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. E aí ele põe um ponto e traz para nós a expressão que neste tempo presente é mais que nunca uma advertência: o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. E aí o crente, o cristão, ele fica com um pouco de angústia no seu coração, um pouco de preocupação, ansiedade. E Pedro responde dizendo: nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Aleluia. Deus não é injusto para com o seu povo. Há uma promessa que ele fez, e essa promessa cumprir-se-á até o último ponto, até a última vírgula. Nenhum parágrafo das palavras do Senhor se perderão, nenhuma frase, nenhuma sentença, nem a mínima palavra deixará de cumprir-se, porque desde o princípio tem sido assim e sempre será. A palavra do Senhor inexoravelmente cumprir-se-á na vida do homem, quer seja ele do mais elevado nível social, intelectual, econômico, financeiro, não importa, até o mínimo dentre os homens. A palavra de Deus é uma só. Ele fala para todas as criaturas e para todos os homens. Bendito seja o nome do Senhor. E aí Pedro entra: amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. E aqui faz um comentário extremamente pitoresco a respeito da erudição de Paulo, da forma como ele escrevia as coisas, na linguagem de Pedro, difíceis de serem entendidas, que os indoutos, os inconstantes, aqueles que vacilavam, ficavam tomando aquele discurso e fazendo as alterações para se adequar àquilo que cada um queria. Mas ele disse: vós, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano de homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. A igreja diz amém. Palavra de ensinador, palavra de pastor, palavra de apóstolo, palavra de alguém que conheceu Jesus Cristo na intimidade, palavra mesclada de poesia, mas sobretudo com a marca da sinceridade. Palavra marcada da dosagem do amor, mas também com o caráter incisivo daquele que era inflexível na defesa da fé, da apologética que as igrejas dos dias presentes estão querendo abraçar em defesa de uma fé que muitas vezes está sendo mal defendida ou mal anunciada. Mas a palavra de Deus, ela é tremenda. Reunião das nações mais poderosas do mundo, na Organização das Nações Unidas, lá nos Estados Unidos. E mais uma vez se observa o digladiar das nações, o confronto das nações, porque há propostas de resgate da paz que, em uma visão primeira, começa trazendo conflito, trazendo luta, trazendo guerra. A paz perfeita, ela só virá com o príncipe da paz. Só Jesus Cristo trará a paz perfeita para a humanidade. As nações que estão em defesa da porção de terra chamada Israel, marcada de uma forma muito singular diante de Deus, pela defesa intransigente do povo que se chama povo de Deus, ou que se chamou primariamente povo de Deus, porque a Escritura diz que de dois povos, dos judeus e dos gentios, ele fez um só povo, a igreja.
A igreja efetivamente é o povo de Deus da época atual, independente do rótulo que tenha na frente dos templos. Ela tem hoje essa bandeira de povo de Deus. Mas os Estados Unidos da América, desde que Israel restabeleceu-se na sua pátria em 1948, inicialmente contando com o apoio muito mais franco e aberto da Inglaterra, mas posteriormente com a ascensão da poderosa nação, por que não dizer do Império Americano, foi a grande defensora de Israel. Agora, a palavra de Deus ela é muito clara. Israel virá ficar sozinha, enquanto nação, cercada de todos os lados, e não encontrará mais recurso neste mundo, e só restará para Israel a possibilidade de olhar para cima, e aí virá o Senhor, em defesa daquele povo e daquela nação. Mas e nós, igreja? Como é que ficamos nessa história? A palavra do Senhor é muito clara. O profeta messiânico, o profeta Isaías, falou fartamente, e a ele se referia Pedro no seu texto do capítulo 3 da segunda carta, quando ele dizia, Isaías capítulo 40, versículo 10, eis que o Senhor Jeová virá como forte, e o seu braço dominará, e eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Mais adiante um pouquinho, no capítulo 62, versículo 11, o profeta retoma dizendo, eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra. Em outros momentos a Escritura fala até as ilhas. A palavra de Deus chegou a nós, o evangelho da paz tem sido anunciado, e diz o profeta Isaías, dizei à filha de Sião, eis que a tua salvação vem, eis que com ele vem o galardão e a sua obra diante dele. Mais adiante no capítulo 66, versículo 15, o profeta volta a dizer, porque eis que o Senhor virá em fogo e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Irmãos, essa palavra, ela não cumpriu-se ainda, mas vai cumprir. E nós, os cristãos dos dias presentes, a exemplo dos cristãos da igreja primitiva, a exemplo dos cristãos, dos pais da fé, do final do primeiro século para a passagem do segundo século, estamos deixando de crer nessa palavra e crer na verdade cristalina à luz das Escrituras, que virá o Senhor Jesus, o Rei da Glória. E o profeta Ezequiel, ele foi enfático em anunciar essa palavra. No capítulo 43, os 2 primeiros versículos desse capítulo, o profeta disse, então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente, e eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Aleluia! Quando Jesus foi consumado lá no Calvário, na sua face, no seu corpo, na sua atitude, presa à cruz, despencando a sua cabeça, o seu corpo flácido, a marca ali era a marca da tristeza, da dor, do sofrimento, a marca do pecado. Mas quando ele vier, não. O profeta Ezequiel diz, a terra resplandeceu por causa da sua glória. Aleluia! Eis que virá o Rei da Glória. E o profeta Joel, na mesma linha de mensagem messiânica, no capítulo 1, no versículo 15 do seu livro, ele anunciou, o dia do Senhor está perto, e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Ele não virá mais como fraco, que carregou a cruz, que não suportou, que caiu, que um sirineu teve que ajudá-lo a conduzir. Ele virá como Todo-Poderoso, perante o qual todo joelho se dobrará, perante o qual toda língua manifestará a verdade de que Ele é o Senhor, para a glória do Deus Pai. O profeta Zacarias também falou a respeito desse assunto. Capítulo 14, verso 9 do seu livro, ele anunciou com muita propriedade, e o Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Um será o Senhor, e um será o seu nome. Não haverá dois senhores, não haverá reunião de líderes de nações
para discutirem assuntos e para tentar encontrar soluções. Um só Senhor, forte, poderoso, autêntico, verdadeiro, glorificado, aleluia, estará no comando da terra. O derradeiro profeta do Antigo Testamento também falou a respeito desse assunto. Capítulo 4, versículos 3 a 4, do livro do profeta Malaquias, está escrito alguma coisa que desinteressa a você que está aqui neste templo, ou você que está nos ouvindo, participando conosco à distância. A palavra do profeta é: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros de cevadouro. A igreja, ela não precisa estar preocupada com o que acontecerá após a segunda vinda de Jesus. A igreja precisa estar preocupada se ela participará do arrebatamento. Porque se vamos subir com Cristo, não importa para nós o que ficar aqui. Podemos até fazer especulações, investigações teológicas. Podemos até tentar descobrir as evidências que estão gravadas em vários lugares deste planeta. Desde os escritos dos homens de ciência, que muitas vezes se debruçaram para pesquisar o livro santo, como fez Newton e vários outros grandes nomes da ciência de todas as épocas, tentando investigar as coisas de Deus. Devemos estar atentos sim para os que estão dizendo, os astrofísicos dos dias presentes, os sinais que estão sendo anunciados, porque tudo evidencia a vinda do Senhor Jesus. Devemos estar atentos, sobretudo, para a figueira, para Israel, porque a palavra nos adverte, para nós olharmos para aquela nação, porque o que ela está passando está dizendo para nós que os seus dias sobre a face da terra estão se aproximando do momento de maior angústia em todas as épocas, e aí sim virá o Senhor. Bendito seja o seu santo nome. O evangelista Mateus, o primeiro dos escritores dos livros neotestamentários, na ordem de apresentação na Sagrada Escritura, no capítulo 24 desse livro, ele registrou uma orientação sobre os dias da vinda de Jesus Cristo. No verso 29 ele diz: depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E a palavra, que não é de outro, a não ser do próprio Jesus Cristo, diz: e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade da terra. E nós estamos firmados nessa palavra. Aonde quer que estejamos, se mantivermos a fé viva na vinda de Jesus Cristo, independente do que esteja acontecendo no mundo, nós estaremos com ele para sempre. São Marcos, no capítulo 13, versículos 31, 32 e 33 do seu livro, ele sentencia essa palavra com uma veemência impressionante: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão, disse o Senhor Jesus. Aleluias. Agora, há uma advertência: daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho naquele momento, e nem pessoa alguma outra. E ele disse: senão o Pai. Há muitas especulações. Newton anunciava a vinda de Jesus Cristo para 2060. Está lá nos escritos do grande Sir Isaac Newton, escondidos entre publicações que ele não teve coragem de apresentar ao mundo, senão seria degolado. Mas ele dedicou muito mais tempo ao estudo do Apocalipse do que aos seus postulados e às suas leis. As suas leis, de certa forma, foram modificadas ou complementadas por homens como Einstein e outros, mas a palavra de Deus não, permanece tal e qual foi anunciada, aguardando o cumprimento, e ela haverá de se cumprir. Pode ficar certo disso.
Porque pode passar o céu e a terra, a palavra do Senhor, não. E Marcos adverte ainda no finalzinho desse texto: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Essa é a questão que nos interessa. Precisamos fazer 3 coisas: olhar, vigiar e orar. Olhar para quê? Olhar para tudo que está ao nosso derredor. Olhar para cadeiras vazias dentro das igrejas e para salões de prostituições recheados de pessoas. Olhar para aqueles que estão interessados em ganhar todo o dinheiro do mundo e minimamente preocupados em construir riqueza para a vida eterna. Olhar para o contraste entre o número daqueles que estão interessados em poder e o número daqueles que estão interessados em servir. E não é só lá fora no mundo não, é dentro da igreja. Pergunto, mesmo dentro da igreja, qual é o percentual dos que participam e dos que deixam de participar? Então não é só lá fora não. E estamos esquecendo que o pastor Tiago ensinou que a verdadeira religião, imaculada, pura, perfeita, inquestionavelmente cristocêntrica, é socorrer viúvas, órfãos, desvalidos, carentes socialmente, financeiramente. É também abster-se do mal. Não podemos esquecer a segunda parte. Estamos muito preocupados em nos abster do mal, quando na realidade devemos nos abster até da aparência do mal. Mas estamos esquecendo de estender nossa mão para socorrer alguns. Quando nós convidamos a igreja para participar desse trabalho, é porque nós queremos que vocês participem diretamente da bênção. É a atitude de se mover, de um coração que quer participar desse grande projeto de socorro, que é um dos dons. Preocupam-se muito com o dom de profecia, de variedade de línguas, de interpretação, de discernimento de espírito, de fé, dons de curar, mas socorro também é um dom. A igreja que está atenta, olhar, ver, contemplar, tomar atitude de participar. O que nós estamos querendo na realidade é que o interior de cada um se mova para que o exterior também se mobilize em projetos desse tipo. Vigiai, está atento, preparado. Orar, pedir a misericórdia e o socorro do Senhor, porque a Escritura diz que aquele que cuida está em pé, olhe, não caia. E às vezes nós estamos achando que estamos tão fortes, né? Tão robustos, tão sólidos, e primeiro sopro, lá vamos nós cambaleantes. Lucas, o terceiro evangelista, também falou no assunto, não foi só Mateus e Marcos. E Lucas trouxe uma expressão forte, que está no capítulo 17, nos versículos 23 e 24, que nos chama a atenção para a questão, não do tempo, mas do lugar. Lucas registrou essa palavra que também é de Jesus Cristo. E dir-vos-ão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali. Não vades, nem os sigais, porque como relâmpago ilumina desde a extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Olha, irmãos, tem tanta gente correndo. Talvez até você que está nos ouvindo nesse momento esteja correndo atrás de alguém que está vendendo um lencinho, ou uma aguinha, ou um óleozinho, ou uma areiazinha, ou uma cruzinha, vendendo. Estão querendo tomar seu dinheiro. Olhe, vigie, ore, aleluia, porque breve virá o Senhor. E aí o seu lencinho bento, a sua porçãozinha de água trazida lá do Jordão, a sua areiazinha da Terra Santa, cheia dos mesmos micróbios que tem as daqui, não vai lhe servir de nada. Mas a fé autêntica e perfeita em Deus, a confiança no Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa sim lhe garante vitória. Persevere na confiança. Observe a advertência de Pedro. Muitos estão desapercebidos, mas ele anunciou, disse, replicou. João, o quarto evangelista,
no capítulo 14, versículo 3 do seu evangelho, ele disse, reprisando as palavras do Senhor: virei outra vez, porque ele estava presente ali, estava anunciando que iria. Eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. Homens de Deus falaram estas palavras, profetas, apóstolos, evangelistas. Mas quando Jesus estava subindo para o céu, aí quem anunciou essa palavra foram anjos. Aleluia. Capítulo 1 do livro dos Atos, versículo 11. Está escrito assim: varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Anjos de Deus, anunciando para o povo que o Senhor voltaria. Glória a Deus. Você pode crer nisso? Eu creio. E por crer, prego. E por pregar, você ouve. E por ouvir, você pode crer. Mais uma vez, ter a sua fé renovada. E crendo, você renovar suas forças e continuar esperando o Senhor Jesus. Paulo doutrinou fartamente a igreja em todas as partes. A igreja na cidade de Filipos, ele escreveu no capítulo 3, versículo 20 da sua carta: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Estamos preocupados em construir cidades aqui na terra? Não contesto. Precisamos de morar, precisamos de abrigo. Mas alguns estão exagerando, construindo mansões de milhões de reais. Há pessoas nesta cidade que têm centenas de apartamentos alugados. Há outros que chegam até a construir cidades. Mas a nossa cidade verdadeira, real, lá de cima, o fogo não queima, o terremoto não derruba, nem atentado põe abaixo. Aleluia. E Jesus disse para os seus discípulos: olha, preste atenção no que eu vou dizer. Eu vou e vou preparar lugar. Quando esse lugar estiverem prontinhos, eu voltarei e venho buscar vocês, porque eu quero vocês comigo. Aonde eu estiver, vocês vão estar também. Nós temos preparado uma cidade melhor, irmãos, para irmos morar. A nossa cidade, disse Paulo aos Filipenses, não é aqui. A nossa cidade é lá no céu, de onde virá. Nós esperamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo. A igreja de Tessalônica, ele escreveu veementemente dizendo: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Capítulo 4, 1 Tessalonicenses, está registrada essa palavra. E lá no versículo 17 ele disse assim: com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Escrevendo ao jovem Timóteo, capítulo 4, versículo 8 da sua segunda carta, o apóstolo disse: ó Timóteo, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Mas Timóteo, escute, preste atenção, não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Aleluia. Você está amando a vinda do Senhor? Essa promessa é para você também. Aleluia. A Tito, já mais velho, já mais cansado, não tão jovem quanto Timóteo, ele também escreveu, porque Deus fala para o velho, não fala só para o jovem não, ele fala para a criança. Escreveu assim, 2:13 de Tito: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Judas, irmão do Senhor, registrou, evocando os profetas antigos. Destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Concluir, não poderíamos deixar de mencionar o livro das Revelações, ou o livro da Revelação, ou o Apocalipse,
o livro das últimas coisas. No capítulo 1, no versículo 7, está escrito assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém, glória a Deus. No capítulo 22, fechando o livro de Apocalipse, verso 12, está escrito assim: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. E mais adiante no verso 20, o fecho, a chave de ouro, quando diz assim: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho, ou certamente venho sem demora, como está escrito aqui. E o escritor registrou assim: João, amém. Ora vem, Senhor Jesus. Pergunta aos irmãos, pergunta a você que nos acompanha pela mídia distante, responda para você próprio: e se Jesus vier agora, nesse momento? Mas olha, um dia isso vai acontecer. Quando? Não sabemos. Aonde estaremos? Não importa. Importa uma coisa: estarmos preparados. Igreja amada, vamos nos preparar para o encontro com Cristo, ou pela via da alegria, ou pela via do chamado constrangido, porque alguns não querem se render. Ah, se Jesus me chamar agora, eu não quero ir não. O homem não nasceu para morrer, nasceu para viver. Mas ele não nos vem buscar para morrer não, é para viver, e para viver para sempre. Aleluia. Temos que estar prontos, prontos, a qualquer momento, para o encontro com o Senhor. Então, vamos nos aprontar agora, enquanto é tempo. Que Deus os abençoe, e a mim também. Avante, lutemos com esse ideal avançar. Coragem, ó plenos da graça, em nossa assembleia brilhar. Diante do trono de Cristo, veremos a face do Rei, dizendo: bem-vindos, filhos do meu Pai. Avante, avante, lutai, dizendo: bem-vindos, filhos do meu Pai. Avante, avante, lutai. Nas lutas não nos prostraremos, vitória, vitória virá. O passado jamais moverá o ideal de um grande projeto de Deus. O passado jamais moverá o ideal de um grande projeto de Deus. Assembleia